A mãe do árbitro sofre? Ah, sofre, né? A mãe e a família sofrem. Meus filhos também. Isso aí sofre porque, cara, é muita injustiça no futebol e o lado mais fraco dessa engrenagem é o árbitro. Né? Então, é fácil você chegar e dizer, falar do Simon, vai falar do Arnaldo, vai falar do Wright, enfim, do que você querer falar desses caras aí, quando vai falar do Reinaldo, do Zico, desses grandes craques, que também já erraram, porque a falibilidade faz parte do ser humano. Não teve quem não errou. Então, você é advogado do diabo agora. O jogador errar, eu tenho 100% de certeza, em 99% dos casos, que errou porque errou. Tem erros de arbitragem que, olha, eu não posso acusar ninguém sem prova, mas também eu não posso falar, o cara errou, porque tem coisas que são absurdas. É aquilo que eu falo, para mim o maior erro da história do futebol mundial, para mim, não mundial não, brasileiro, porque em 66 também teve o gol da Inglaterra contra a Alemanha, que dá aquele gol, foi brincadeira e deu o título. O que o Armando Marques fez com o Palmeiras e São Paulo em 71 é uma coisa... Aí você vai falar, errou. Não, o Leivinha faz assim, ó, pá, de cabeça. E o cara tem coragem de anular o gol, foi com a mão. Isso é erro? É erro. Pra minha opinião, é erro. Porque olha aqui, ó, primeiro o Armando Marques, que foi o maior presidente de comissão de arbitragem com quem eu trabalhei, era um dos caras mais íntegros. Tanto é que ele era convidado, até ele contava, na época que ele estava vivo, obviamente, ele contava uma história que ele era contratado em todas as federações do país. Ele botava o preço. Eu quero tanto apitar. Então o presidente da Federação Paulista ligava, vai ter o clássico, eu quero tanto, os caras pagavam. E ele veio, certa feita aqui em São Paulo, apitar uma final, e aí o quarto árbitro, né, convidou ele para ir na casa dele almoçar. O Armando foi lá, na casa dele almoçar. Aí o cara perguntou pro árbitro aqui, o Armando disse, vem cá, o cara, eu sou o Armando Marques, Armando da Rosa Nunes Castanheira Marques. Eu boto o preço que eu quero para apitar e todo final de semana eu ando por esse país todo apitando. Cara, eu tenho um apartamentinho modesto lá no Rio de Janeiro e tal, e tu tem tudo isso aqui, almoçaram, foram dar volta na piscina, um quarteirão, uma casa, coisa mais linda, uma mansão. Tu tem tudo isso aqui, cara. E olha o árbitro que tu é, a diferença, não é? De nós dois. Aí o cara olhou pra ele e disse, Armando Marques, e te chamo de ladrão igual, né? Então aí sim. Mas aqui, ó, não, eu acho que a arbitragem viveu, eu estava presente em 2005, aquela tristeza que o Edilson Carvalho fez, né? Aquilo foi, sabe, um desserviço total para a arbitragem, para tudo. Ele se envolveu e foi julgado e foi punido e foi banido do futebol. Aquilo é um caso comprovado. Não, tá? São coisas diferentes. O que eu disse para ele de Carvalho fez foi uma safadeza mesmo. Safadeza. Foi comprovado, esquema e tal. Eu não sei por que vocês endeusam tanto o Armando Marques. Esse gol, ele tirou um título, claro, do Palmeiras num gol legítimo, não tem dúvida. Mas eu quero dizer outra coisa. E outra coisa, ele errou uma contagem de pênalti numa final de campeonato Português e Santos. Português e Santos, é. Ele errou, teve que dividir o título. É isso que eu vejo, depois o cara fala, a arbitragem no Brasil é isso, não, considera o melhor árbitro o cara que tem 2 erros absurdos. Não, porque... Na história do futebol brasileiro nunca teve dividir um título porque o cara errou na contagem de pênalti. Errar na contagem de pênalti, pra te ver. Não, mas é o seguinte, o lance do campo, velho, no campo, Benja, são 3 segundos, velho. Tu viu, não viu, tá? São 3 segundos. Eu olhei pra lá, tu deu tapa no cara aqui, eu não vi. Cara, não tem. Depois a televisão começa a repetir. Como é que não vi? Eu mesmo, como é que eu não vi? Eu não dei um pênalti pro Atlético Mineiro contra o Botafogo, numa quarta de final da Copa do Brasil. Lá, né? Foi o meu maior erro na história da arbitragem. Tá? E, cara, eu não vi. Não vi. Tá certo que na época, até posso contar aqui, mas não contei, também não quero justificar mais nada, eu reconheci aquele erro. Eu tava com uma hérnia inguinal, tá? Pra ser operado. Eu tive, dói pra caramba. Dói. E aí eu fiquei. E aí, aí que eu te falo que a estrutura familiar é muito importante na carreira de um árbitro, que o estresse, a pressão é muito alta. Tá? E aí veio a designação para a Copa América, de 2007 na Venezuela. Meu nome estava lá. E eu estava apitando. Mas eu sentia dor, intervalo eu botava gelo, um saco de gelo em cima. Tá? E eu continuei apitando. E aí, eu liguei para o médico, meu amigo... E o cara disse, eu digo, como é que é se eu operar a hernia inguinal? 40 dias parado, sim. Faz nada, eu vou botar uma telinha, mas tem repouso total, velho. Não pode apitar. Eu digo, cara, não vou ir, tem o negócio da Copa América e tal. Ele disse, aí eu digo, qual é a pior situação, o pior cenário que tem? É se ela estrangular e operar. Se não, pode tocar ficha, véio. Enquanto isso, pode tocar. E eu fui apitando.
Não quero justificar aqui. Então, pra te ver, lá naquele jogo do Maracanã, eu fui dar acréscimo, o jogo tava 2-1, e eu acabei não vendo. Porque depois dos 30, de fato, cabe a dor, tu já não começa, tá? Tu já não é mais ou menos cara. Enfim, não é justificativa, eu errei. Só pra contar esse episódio. E aí eu falo da estrutura familiar. Quando eu cheguei, toda a imprensa carioca foi em cima. Eu sempre falei, sempre dei entrevista e tal, aquele papo todo, sigo da imprensa, vem falar com nós, isso e aquilo. Não vou falar, hoje não vou falar, não vi, tal, porque eu já senti que alguma coisa tinha acontecido, o estádio todo, até meus companheiros com a cara triste e tal, tu sente. Aí no dia seguinte eu chegava em casa, minha esposa gravava, VHS, eu botava lá no meu escritório, fazia meu chimarrão, e ia olhar, até para eu aprender, né, cada vídeo que eu olhava dos meus jogos, onde é que eu errei aqui. Quando eu errei, eu digo, parei de apitar. Você vai me eu vou parar, não posso cometer, cometer um erro que eu cometi desse tamanho. Desculpa, tá. Simão, quando você tá vendo, aí depois tranquilo, em casa, mas sem adrenalina, tipo, qual a tua reação? Caguei demais. Mas tá louco, tu não dorme, o árbitro quando erra não dorme, perde sono. Cara, mas tá louco, o que sofre tu não tem noção, cara. Aí que eu te falei, aí eu digo, parei de apitar isso pra ela, ela disse, aí entra minha mulher, tu não vai parar pra apitar, tu vai pra Copa América. Cara, eu não parei, eu fui pra Copa América, eu não apitei a final daquela Copa América porque a final foi Brasil e Argentina, tá? Eu fui eleito o melhor árbitro e o cara da FIFA chegou e disse, Simão, é esse o Simão que queremos na Copa do Mundo.